Virgem, se existe um signo que carrega o peso do mundo nas costas sem que ninguém perceba, esse signo é o seu. Você é a pessoa que revisa tudo 2 vezes, que percebe o detalhe que escapou de todos, que sente no peito quando algo não está à altura do que poderia ser. E essa capacidade de enxergar além do superficial é uma das suas maiores forças. Mas existe um lado dessa força que raramente se fala, um lado que pode estar silenciosamente travando a sua vida sem que você sequer perceba. E estou falando da autocrítica. Aquela voz interna que nunca descansa, que sempre encontra algo para corrigir, que transforma cada conquista numa lista de coisas que ainda faltam. Hoje nós vamos conversar sobre 8 padrões de autocrítica que podem estar impedindo você de viver com a leveza e a alegria que merece. E mais do que isso, vamos entender como transformar cada um desses padrões numa ponte para uma vida mais leve, mais generosa consigo mesma e muito mais plena. Fique até o final, porque o último padrão pode ser exatamente o que está faltando para tudo fazer sentido. Padrão 1. A necessidade de fazer tudo perfeito antes de dar o primeiro passo. Virgem, quantas vezes você deixou de começar algo porque sentia que ainda não estava pronto, que ainda faltava estudar mais, planejar mais, preparar mais? Esse é um dos padrões mais comuns e mais silenciosos que existem na vida de quem nasceu sob o seu signo. É como uma árvore que tem raízes tão profundas e tão fortes, mas que se recusa a florescer porque acha que ainda não é primavera. A verdade é que a primavera não espera a árvore estar pronta. Ela simplesmente chega, e a árvore que se permite florescer mesmo com medo, é a que enche o jardim de beleza. Você passou anos da sua vida acreditando que precisava ter todas as respostas antes de agir. Que precisava ter certeza absoluta antes de dar um passo. E essa crença, por mais que pareça prudente, foi roubando de você experiências incríveis. Quantos convites você recusou porque sentiu que não estava à altura? Quantos projetos ficaram guardados numa gaveta porque ainda não estavam perfeitos? Quantas conversas importantes foram adiadas porque você ainda não tinha encontrado as palavras certas? A perfeição, quando se torna uma exigência, deixa de ser uma qualidade e se transforma numa prisão. E o mais doloroso é que essa prisão foi construída por você mesmo, tijolo por tijolo, com a melhor das intenções. Você não queria errar. Não queria decepcionar. Não queria ser julgado. Mas no caminho, acabou se privando de viver. Imagine um rio que se recusa a correr porque tem medo de encontrar pedras no caminho. Esse rio vai secar, vai perder a sua força, vai deixar de alimentar tudo o que depende dele. Mas o rio que corre, mesmo sem saber o que vem pela frente, esse rio encontra vales, encontra flores, encontra o mar. Você não precisa ter o mapa inteiro na mão para dar o primeiro passo. Às vezes, o primeiro passo é o próprio mapa. E o mais bonito de tudo é que cada vez que você se permite começar sem ter certeza, você descobre que é muito mais capaz do que imaginava. Que aquela voz que dizia que você não estava pronto, estava errada. Que a vida recompensa quem tem coragem de começar, não quem espera a hora perfeita. Porque a hora perfeita, essa nunca chega. O que chega é o momento presente, e a decisão de usá-lo ou deixá-lo passar. Pense numa semente que foi plantada no solo. Ela não sabe se vai chover amanhã. Não sabe se o sol vai aparecer. Não sabe se o vento vai ser suave ou violento. Mas ela brota mesmo assim. Ela se abre para o desconhecido com uma confiança que não precisa de garantias. E é exatamente essa confiança que a transforma em algo maior do que ela mesma. Você tem essa mesma força dentro de si. Essa mesma capacidade de brotar no meio da incerteza. A diferença é que a semente não tem uma voz interna dizendo que ela deveria esperar mais um pouco. Você tem. E essa voz, por mais que pareça protetora, é a mesma voz que tem mantido os seus sonhos debaixo da terra. A partir de hoje, permita-se ser um rascunho. Permita-se começar sem saber o final. Permita-se florescer mesmo achando que ainda é cedo. Porque o jardim da sua vida está esperando exatamente isso, que você confie na sua própria primavera. E quando essa primavera finalmente chegar, e ela vai chegar, você vai olhar para trás e perceber que o primeiro passo imperfeito foi o mais importante de todos. Padrão 2. Transformar cada erro pequeno numa prova de que você não é bom o suficiente. Esse é um padrão que corrói por dentro, devagar, como a chuva que vai desgastando a pedra ao longo dos anos. Para muitas pessoas, um erro é apenas um erro. Algo que aconteceu, que se corrige, e que se deixa para trás. Mas para a Virgem, um erro raramente é apenas um erro. Ele se transforma numa evidência. Numa prova. Num lembrete cruel de que você poderia ter feito melhor, de que você deveria ter feito melhor. Você queimou o arroz e de repente aquilo não é mais sobre o arroz. É sobre a sua capacidade de cuidar das coisas.
Você esqueceu de pagar uma conta e aquilo se torna uma confirmação de que você está perdendo o controle. Você disse algo numa conversa que não soou bem e passa dias remoendo cada palavra, reconstruindo a cena na sua cabeça, imaginando o que a outra pessoa pensou. Esse padrão é como uma lupa que só funciona para ampliar o que deu errado. E o que deu certo? Esse fica pequeno, quase invisível, como se não contasse. Pense numa floresta depois de uma tempestade. Algumas árvores caíram, sim. Alguns galhos se partiram. Mas a floresta inteira continua de pé. A floresta inteira continua viva, respirando, crescendo. Se você olhar apenas para as árvores que caíram, vai achar que a floresta está destruída. Mas se você der um passo para trás e olhar o todo, vai perceber que a floresta sobreviveu. Que ela é muito mais forte do que a tempestade. Você é essa floresta. Os seus erros são galhos que caíram, não a floresta inteira. E a sua tendência de transformar cada galho partido numa catástrofe é o que está impedindo você de ver a sua própria grandeza. O mais triste desse padrão é que ele invalida décadas de acertos. Você pode ter feito 1000 coisas certas ao longo da vida, mas basta uma coisa dar errado para que todas aquelas 1000 conquistas percam o valor na sua mente. É como se existisse uma balança interna onde o lado do erro sempre pesasse mais. E essa balança está desregulada, porque você a ajustou com base no medo, não na realidade. A realidade é que errar faz parte de existir. Toda pessoa que construiu algo bonito na vida errou no caminho. Toda pessoa que aprendeu algo novo tropeçou antes de encontrar o equilíbrio. Errar não é uma falha do sistema, é o sistema funcionando. É assim que crescemos. É assim que nos tornamos mais sábios, mais resilientes, mais humanos. E sabe o que mais? Os erros que mais te machucaram, aqueles que você carrega como cicatrizes invisíveis, foram exatamente os que mais te ensinaram. Cada tropeço te deu uma sabedoria que nenhum livro poderia oferecer. Cada falha te mostrou um caminho que não funcionava, e te aproximou do caminho que funciona. É como o escultor que vai retirando os pedaços de pedra que não pertencem à obra. Cada erro é um pedaço a menos entre você e a pessoa incrível que está se tornando. O problema nunca foi errar. O problema sempre foi a história que você conta sobre o erro. A narrativa que transforma um momento em identidade. Um acontecimento em sentença. Então, da próxima vez que aquela voz interna tentar transformar um erro pequeno numa sentença definitiva, pare. Respire. E lembre a si mesmo que você não é definido pelo que deu errado, mas pela coragem de continuar mesmo assim. Porque continuar, essa é a verdadeira medida de quem você é. Padrão 3. Fazer pelos outros o que você se recusa a fazer por si mesmo. Virgem, você é provavelmente a primeira pessoa que aparece quando alguém precisa de ajuda. O amigo que está passando por um momento difícil, o familiar que precisa de um conselho, o vizinho que não sabe como resolver uma situação. Você está lá. Sempre. Com paciência, com atenção, com aquele cuidado que só a Virgem sabe oferecer. Mas quando é você quem precisa de cuidado? Quando é você quem está passando por um momento difícil? Quando é você quem precisa de ajuda? O que acontece? O silêncio. Você não pede. Você não fala. Você engole, resolve sozinho, ou simplesmente finge que está tudo bem. Esse padrão é como uma fonte de água cristalina que distribui a sua água para todos os jardins ao redor, mas nunca se permite beber da própria fonte. E com o tempo, essa fonte começa a secar. Não porque a água acabou, mas porque nunca houve espaço para ela se reabastecer. Você aprendeu ao longo da vida que cuidar dos outros é nobre, e é verdade. Mas em algum momento, esse cuidado se transformou numa obrigação que exclui você da lista. Você cuida de todos, menos de si mesmo. Você acolhe todos, menos a si mesmo. Você perdoa todos, menos a si mesmo. E sabe o que acontece quando uma pessoa vive assim por muito tempo? Ela se esgota. Não de forma dramática, não de forma visível. Mas por dentro, devagar, como uma vela que vai queimando até não sobrar mais nada. Você já sentiu aquela exaustão que não vem do corpo, mas da alma? Aquela sensação de estar cansado de um jeito que dormir não resolve? Provavelmente sim. E provavelmente você atribuiu essa exaustão a qualquer outra coisa, menos a verdadeira causa, que é a falta de cuidado consigo mesmo. Imagine um pássaro que passa o dia inteiro alimentando todos os outros pássaros do bando, mas nunca come. Quanto tempo esse pássaro vai conseguir voar? Quanto tempo ele vai conseguir manter a força? Cuidar dos outros é lindo. Mas cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. É garantir que você tenha energia para continuar sendo essa pessoa incrível que o mundo tanto precisa. E existe algo que precisa ser dito com muita clareza.
Você não precisa merecer o próprio cuidado. Não precisa ter feito algo extraordinário para ter o direito de descansar. Não precisa ter ajudado 10 pessoas para ter permissão de ajudar a si mesmo. O cuidado consigo não é uma recompensa, é uma necessidade básica. Tão básica quanto respirar. Tão essencial quanto beber água. E negar essa necessidade é negar a própria vida que corre dentro de você. Pense numa árvore frutífera que dá frutos sem parar, sem jamais receber água. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai secar. Os frutos vão encolher. As folhas vão cair. Não porque a árvore seja fraca, mas porque nenhum ser vivo pode dar infinitamente sem receber. Então hoje, eu quero te fazer um convite. Um convite simples, mas que pode mudar tudo. Reserve 5 minutos do seu dia para você. Apenas 5 minutos. Sem culpa, sem justificativa, sem precisar explicar para ninguém. 5 minutos para respirar, para estar em silêncio, para fazer algo que te traz alegria. Porque você merece o mesmo cuidado que oferece ao mundo. E quando você começa a se tratar com a mesma generosidade que trata os outros, tudo ao seu redor floresce de um jeito completamente diferente. Padrão 4. A crença de que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Esse talvez seja um dos padrões mais profundos e mais antigos que Virgem carrega. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que ser forte significa não demonstrar dor. Que ser confiável significa nunca vacilar. Que ser digno de respeito significa manter a compostura, sempre, independente do que esteja sentindo por dentro. E essa crença se enraizou tão fundo, que hoje você provavelmente nem percebe mais o quanto ela controla as suas decisões. Você sorri quando quer chorar. Você diz que está bem quando está desmoronando. Você muda de assunto quando a conversa chega perto demais do que realmente sente. É como uma montanha coberta de neve, imponente por fora, firme e inabalável. Mas por baixo daquela neve, existe calor, existe vida. Existem rios subterrâneos que precisam de espaço para correr. E quando esses rios são represados por tempo demais, a pressão aumenta, e o que poderia ser um fluxo suave se transforma numa avalanche. Você não foi feito para carregar tudo sozinho. Ninguém foi. E a ideia de que pedir ajuda é fraqueza, de que chorar é fracasso, de que admitir que está sofrendo diminui o seu valor, essa ideia é uma mentira. Uma mentira que você ouviu tantas vezes que passou a acreditar. Mas pense comigo. Quando alguém que você ama chora na sua frente, você pensa menos dessa pessoa. Quando alguém que você respeita admite que está passando por um momento difícil, isso diminui o seu respeito? Claro que não. Na verdade, é exatamente o contrário. A vulnerabilidade gera conexão, gera confiança, gera proximidade. Quando alguém tem a coragem de se mostrar como realmente é, isso inspira, isso aproxima, isso cura. Então por que você exige de si mesmo um padrão que não exige de ninguém? Porque a régua que mede os outros é tão diferente da régua que mede você. A natureza nos ensina isso o tempo todo. A árvore que se dobra com o vento sobrevive à tempestade. A árvore que se recusa a dobrar, quebra. Flexibilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade não é fracasso. São formas de força que o mundo ainda está aprendendo a reconhecer. E tem mais uma coisa que precisa ser dita. A vulnerabilidade não é apenas sobre mostrar a dor. É sobre mostrar a verdade. É sobre tirar a máscara que você usa todos os dias e permitir que as pessoas vejam quem realmente está por trás. Porque enquanto você usa essa máscara, as pessoas se conectam com a máscara, não com você. E aí surge aquela solidão estranha. Aquela sensação de estar rodeado de gente mas se sentir completamente sozinho. Porque as pessoas ao seu redor conhecem a versão editada de você, não a versão real. E a versão real é muito mais bonita do que você imagina. Com todas as suas rachaduras, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dúvidas. Porque são exatamente essas rachaduras que deixam a luz entrar. É por onde a autenticidade escapa e toca o coração de quem está ao lado. A partir de hoje, permita-se sentir sem julgamento. Permita-se chorar sem vergonha. Permita-se pedir ajuda sem culpa. Porque a pessoa mais forte da sala nem sempre é a que está de pé, às vezes, é a que teve a coragem de se sentar, respirar e dizer a verdade sobre o que está sentindo. E ao fazer isso, ela não se diminuiu. Ela se libertou. E abriu caminho para que todos ao redor fizessem o mesmo. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado.
guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Padrão 5. Comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Virgem, esse é um padrão que funciona como um veneno lento. Você olha para a vida dos outros e vê conquistas, vê realizações, vê pessoas que parecem ter tudo resolvido. E então olha para a sua própria vida e vê bagunça, vê lacunas, vê tudo o que ainda não conseguiu. Mas o que você está fazendo é comparar o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Você está olhando para o palco iluminado da vida alheia, com os aplausos, com os sorrisos, com os resultados finais, e comparando com os seus bastidores, com os ensaios, com os erros, com as dúvidas. E essa comparação será sempre injusta, porque você nunca vai ganhar um jogo onde só conta os pontos do adversário. É como olhar para uma árvore centenária e sentir vergonha da sua muda que acabou de brotar. Mas aquela árvore centenária já foi uma muda também. Ela também enfrentou tempestades quando era pequena. Também teve galhos que quebraram. Também passou por estações onde pareceu que não ia sobreviver. Você não viu nada disso. Você só viu o resultado final. E decidiu que o seu começo não é bom o suficiente comparado ao final de outra pessoa. Esse padrão é alimentado por uma crença perigosa, a crença de que o valor de uma pessoa é medido pelo que ela já conquistou, e não pelo caminho que ela está percorrendo. Mas a verdade é que a vida não é uma competição. Não existe um placar universal onde as conquistas de cada pessoa são comparadas. Cada jornada é única. Cada tempo é sagrado. Cada caminho tem o seu próprio ritmo. Você está onde deveria estar. Não à frente, não atrás, exatamente onde a vida precisa que você esteja neste momento. E cada experiência que você viveu, cada dificuldade que enfrentou, cada noite em que o sono não veio porque a mente não parava, tudo isso faz parte do seu caminho. Tudo isso está te moldando, te preparando, te fortalecendo para o que vem a seguir. A comparação é uma armadilha porque ela ignora o contexto. Ela ignora a história. Ela ignora a dor que a outra pessoa enfrentou para chegar onde está. E ela ignora as vitórias silenciosas que você conquistou e que ninguém viu. Porque você tem vitórias. Muitas. O problema é que você nunca para reconhecê-las. Aquele dia em que você se levantou mesmo sem vontade, foi uma vitória. Aquele momento em que você escolheu continuar mesmo querendo desistir, foi uma vitória. Aquela vez em que você cuidou de alguém mesmo estando quebrado por dentro, foi uma vitória enorme. E sabe o que torna essas vitórias ainda mais valiosas? O fato de que ninguém pediu para você conquistá-las. Ninguém te obrigou a se levantar naquele dia. Ninguém te forçou a continuar. Você fez isso por conta própria, com a sua própria força, com a sua própria determinação. E isso é algo que nenhuma comparação pode tirar de você. A sua história é sua. O seu ritmo é seu. As suas conquistas são suas. E elas não precisam se parecer com as conquistas de ninguém para terem valor. A partir de agora, cada vez que se pegar comparando a sua vida com a de alguém, pare, respire, e pergunte a si mesmo: eu estou comparando a realidade inteira ou apenas a parte que consigo ver? Porque quando você olha a história completa, a sua própria história, vai perceber que não tem absolutamente nada para sentir vergonha, e tudo para sentir orgulho. Padrão 6. Acreditar que descansar é o mesmo que ser preguiçoso. Esse padrão é quase universal entre os virginianos, e talvez seja um dos mais destruidores. Porque ele ataca diretamente a sua capacidade de se recuperar, de se renovar, de encontrar energia para continuar. Virgem, você tem uma relação complicada com o descanso. Para você, parar é sinônimo de perder tempo. Sentar sem fazer nada gera culpa. Tirar um dia para simplesmente existir, sem produzir, sem resolver, sem organizar, parece um luxo que você não pode se dar. E essa mentalidade, por mais que pareça disciplinada e admirável, está lentamente consumindo a sua vitalidade. É como um solo que nunca descansa entre as colheitas. Na primeira safra, ele produz com abundância. Na segunda, um pouco menos. Na terceira, menos ainda. Até que um dia, esse solo está esgotado. Não porque ele seja ruim, mas porque nunca tiveram a sabedoria de deixá-lo descansar. Você é esse solo. E a vida está pedindo, há muito tempo, que você se permita um inverno. Não o inverno do sofrimento, mas o inverno da renovação. Aquele período onde as coisas parecem paradas por fora, mas por dentro, uma transformação silenciosa está acontecendo. As raízes estão se fortalecendo. A energia está se acumulando. A vida está se preparando para uma primavera que só é possível porque houve descanso antes. Mas você resiste ao inverno.
Você quer ser primavera o ano inteiro. Quer florescer sem parar, produzir sem parar, dar frutos sem parar. E essa resistência ao ciclo natural da vida está cobrando um preço que talvez você ainda não tenha percebido. Dores no corpo que não passam. Uma fadiga que se tornou companheira constante. Uma irritabilidade que aparece sem motivo aparente. Uma sensação de vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Todos esses são sinais de que o seu corpo e a sua mente estão implorando por descanso. E descansar não é preguiça. Descansar é inteligência. É sabedoria. É entender que você não é uma máquina. É um ser humano com limites que precisam ser respeitados. As maiores árvores da floresta não crescem sem parar. Elas têm estações de crescimento e estações de repouso. E é exatamente esse equilíbrio que as permite viver por centenas de anos. Você quer viver muitos anos com qualidade? Então aprenda a arte do descanso. Aprenda a sentar sem culpa. Aprenda a dormir sem vergonha. Aprenda a dizer não para mais uma tarefa quando seu corpo já disse que precisa parar. A produtividade que nasce do descanso é infinitamente superior à produtividade que nasce do esgotamento. E existe algo que a natureza nos mostra todos os dias e que nós insistimos em ignorar. O sol não brilha 24 horas. A maré não sobe sem descer. A lua não está cheia todas as noites. Tudo no universo funciona em ciclos de ação e repouso. E você, que faz parte desse universo, também precisa respeitar o seu próprio ciclo. Quando você finalmente se permite parar, vai descobrir que o mundo não desmorona. Que as coisas continuam funcionando. Que as pessoas sobrevivem sem você por algumas horas. E mais do que isso, vai descobrir que a versão de si mesmo que surge depois do descanso é mais criativa, mais paciente, mais presente e infinitamente mais capaz de aproveitar a vida. O descanso não é o oposto da produtividade. É a sua fundação. É o alicerce sobre o qual tudo de bom é construído. E quando você entende isso de verdade, descansar deixa de ser um luxo e se torna uma decisão consciente de cuidar do que mais importa, que é você. Padrão 7. A incapacidade de receber elogios e reconhecimento. Alguém diz que você fez um trabalho incrível, e o que você faz? Minimiza. Alguém elogia a sua aparência, e você desvia. Alguém reconhece o seu esforço, e você automaticamente responde que não foi nada, que qualquer um teria feito igual, que não merece tanto crédito. Virgem, esse padrão é mais sério do que parece. Porque cada vez que você rejeita um elogio, você está dizendo para si mesmo que não merece coisas boas. Cada vez que você minimiza um reconhecimento, está reforçando a crença de que o seu valor é menor do que realmente é. É como uma planta que se recusa a receber a luz do sol. A luz está lá, disponível, generosa, pronta para alimentar. Mas a planta se encolhe, se esconde, se volta para a sombra. E na sombra, ela sobrevive, mas nunca floresce de verdade. Existe uma diferença enorme entre ser humilde e se diminuir. A humildade reconhece que sempre há espaço para crescer. Se diminuir nega o quanto já cresceu. E você, virgem, já cresceu tanto. Já superou tanto. Já construiu tanto. Mas essa construção ficou invisível para você porque o seu olhar interno está sempre voltado para o que falta, nunca para o que já existe. Pense em todas as coisas que você fez na vida que exigiram coragem. Todas as decisões difíceis que tomou. Todos os momentos em que segurou tudo nas mãos mesmo quando o chão estava tremendo. Essas coisas merecem reconhecimento. E quando alguém tenta reconhecê-las, você merece receber esse reconhecimento de braços abertos. Não como arrogância. Não como vaidade. Mas como justiça. Porque negar o seu próprio valor não te torna mais nobre, te torna injusto consigo mesmo. O mundo já é difícil o suficiente sem que você também se torne o seu próprio adversário. Existe uma raiz profunda nesse comportamento que vale a pena observar. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que se elogiar é errado. Que aceitar elogios é convencimento. Que pessoas boas devem ser discretas sobre as suas qualidades. E esse aprendizado se tornou uma regra silenciosa que governa cada interação. Mas essa regra está desatualizada. Ela pertence a um tempo onde você precisava se proteger. Hoje, você pode se permitir ser visto. Pode se permitir ser reconhecido. Pode se permitir ocupar o espaço que é seu por direito. Porque o espaço que você ocupa no mundo não tira espaço de ninguém. Pelo contrário, quando você brilha, você ilumina o caminho para outros brilharem também. Como o sol que não diminui quando ilumina a lua. A próxima vez que alguém disser algo bonito sobre você, experimente fazer algo diferente. Em vez de desviar, de minimizar, de mudar de assunto,
Simplesmente diga obrigado. Apenas isso. Obrigado. E permita que aquela palavra boa entre no seu coração como a chuva entra no solo seco. Sem resistência. Sem julgamento. Sem pressa. Porque assim como o solo precisa de chuva para dar frutos, a sua alma precisa de reconhecimento para florescer. E não há nada de errado em florescer. Não há nada de errado em brilhar. Não há nada de errado em aceitar que sim, você fez algo bonito, e sim, isso tem valor. Receber elogios não é sobre vaidade. É sobre permitir que a vida te devolva um pouco do que você deu ao mundo. E você deu tanto, que está mais do que na hora de receber de volta. Permita-se receber. Permita-se ser celebrado. Permita-se ouvir coisas boas sobre si mesmo e acreditar nelas. Porque elas são verdadeiras. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Padrão 8. Planejar tanto que o plano se torna o destino final. Virgem, quantos cadernos, quantas listas, quantas anotações você já fez sobre coisas que queria fazer? Quantos planos perfeitos estão guardados em algum lugar, esperando o momento ideal que nunca chegou? Esse padrão é fascinante porque ele se disfarça de produtividade. Você senta, organiza, estrutura e sente que está avançando. Mas, na verdade, está girando em círculos. O plano se torna tão detalhado, tão elaborado, tão perfeito no papel, que executá-lo parece impossível. Porque a execução nunca vai ser tão bonita quanto o plano. A execução é bagunçada, imprevisível, cheia de ajustes e surpresas. E isso assusta Virgem, porque Virgem quer controle. Quer previsibilidade. Quer saber exatamente o que vai acontecer antes de dar o primeiro passo. É como o arquiteto que passa a vida inteira desenhando a casa dos seus sonhos, mas nunca coloca o primeiro tijolo. O desenho é perfeito. Cada cômodo no lugar certo, cada janela calculada para receber a luz ideal, cada detalhe pensado com carinho. Mas ninguém vai morar naquele desenho. Ninguém vai criar memórias dentro de uma planta baixa. A casa só se torna lar quando sai do papel e encontra o chão. E o chão é irregular. O chão tem imperfeições. Mas é no chão imperfeito que a vida acontece. Você precisa entender que existe um ponto em que planejar deixa de ser preparação e se torna procrastinação disfarçada. Um ponto em que o mapa se torna mais importante que a viagem. Um ponto em que a teoria substitui a prática. E a vida real fica esperando do lado de fora enquanto você refaz mais uma lista de tarefas. Não estou dizendo que planejar é ruim. Planejar é uma das suas maiores qualidades. A sua capacidade de organizar, de prever, de antecipar é algo que poucas pessoas possuem. Mas essa qualidade precisa de um limite. Precisa de um momento em que você olha para o plano e diz: está bom o suficiente, agora eu vou agir. Pense na chuva. A chuva não espera as condições perfeitas para cair. Ela se forma, se acumula, e quando chega o momento, ela cai. Sem pedir permissão. Sem consultar nenhum plano. E quando cai, ela transforma tudo. Transforma o solo seco em terra fértil. Transforma a semente esquecida em broto. Transforma a paisagem inteira. Você tem chuvas acumuladas dentro de si há muito tempo. Ideias, sonhos, vontades que estão só esperando a sua permissão para cair. E existe uma verdade libertadora escondida nessa reflexão. A maioria das pessoas que realizaram grandes coisas na vida não tinham um plano perfeito. Tinham um plano imperfeito e a coragem de executá-lo. Tinham dúvidas e medos, mas tinham também a determinação de agir apesar deles. O plano perfeito é uma ilusão. Uma miragem no deserto que se afasta cada vez que você se aproxima. Porque quanto mais detalhes você adiciona, mais detalhes parecem faltar. E assim o plano nunca está pronto, e a vida vai passando enquanto você espera. Então hoje, escolha um plano que está guardado. Apenas um. E dê o primeiro passo. Não o passo perfeito. Não o passo ideal. Apenas um passo real imperfeito, desajeitado, humano. Porque é esse passo que vai mudar tudo. É esse passo que vai transformar o sonho em realidade, o papel em vida, o medo em movimento. E quando você olhar para trás daqui a algum tempo, não vai se lembrar do plano perfeito que nunca saiu da gaveta. Vai se lembrar do momento em que decidiu agir, mesmo sem certeza, mesmo sem garantia, mesmo sem o momento ideal. Padrão 9. Carregar responsabilidades que não são suas como se fossem obrigação.
Esse é um padrão que Virgem conhece muito bem, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Você olha ao redor e vê problemas que precisam ser resolvidos. Vê pessoas que precisam de ajuda. Vê situações que poderiam ser melhores se alguém fizesse alguma coisa. E esse alguém, invariavelmente, é você. Não porque alguém te pediu. Não porque é sua obrigação. Mas porque a sua natureza não consegue ver algo fora do lugar sem querer consertar. É como um jardineiro que não se limita ao próprio jardim. Ele olha para o jardim do vizinho e pensa: eu poderia podar aquela roseira. Olha para a praça do bairro e pensa: eu poderia organizar aqueles canteiros. Olha para o parque da cidade e pensa: eu poderia fazer tanto por esse lugar. E vai assumindo jardim atrás de jardim, até que o próprio jardim, aquele que deveria ser a sua prioridade, fica abandonado. Você está tão ocupado cuidando do mundo que esqueceu de cuidar do seu próprio canteiro. As suas flores estão pedindo atenção. Mas você está longe demais para ouvir, porque está ocupado regando as flores de todo mundo. E o mais difícil desse padrão é que ele vem acompanhado de culpa. Quando você tenta se afastar de uma responsabilidade que não é sua, a culpa aparece. Uma voz que diz: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não cuidar, vai dar errado. Se eu soltar, tudo vai desmoronar. Mas essa voz está mentindo. As pessoas ao seu redor são mais capazes do que você imagina. Elas conseguem resolver os próprios problemas. Elas conseguem encontrar os próprios caminhos. Elas conseguem se levantar sozinhas, se você permitir. E permitir que os outros cuidem de si mesmos não é abandono, é respeito. É confiar que cada pessoa tem a sua própria força, a sua própria sabedoria, o seu próprio caminho. Quando você assume responsabilidades que pertencem a outros, você não está apenas se sobrecarregando. Está também tirando de outras pessoas a oportunidade de crescer, de aprender, de descobrir do que são capazes. É como carregar alguém nas costas morro acima quando essa pessoa tem pernas perfeitamente capazes de andar. Você pode achar que está ajudando, mas na verdade está impedindo. A natureza nos mostra isso com clareza. O filhote de águia precisa lutar para sair do ovo. Se alguém quebrar a casca por ele, ele nasce fraco demais para sobreviver. A luta faz parte do processo. A dificuldade faz parte do crescimento. E ao assumir a luta dos outros, você está privando as pessoas desse crescimento. Existe também um custo invisível nesse padrão que raramente se menciona. Quando você carrega o peso dos outros, a sua energia se fragmenta. A sua atenção se dispersa. Os seus próprios sonhos ficam sem combustível. É como acender dezenas de velas com uma única chama. Cada nova vela diminui a luz original. Até que um dia, a chama que era sua mal consegue iluminar o próprio caminho. E então você se pergunta por que se sente tão perdido, por que se sente tão vazio, por que se sente tão distante de si mesmo. A resposta é simples: você se deu tanto para os outros que não sobrou nada para você. Então hoje, olhe para as responsabilidades que carrega e pergunte honestamente: quantas delas são realmente minhas? Quantas eu assumi porque não confiei que outra pessoa daria conta? E quantas eu posso devolver, com amor, com respeito, mas com firmeza? Porque devolver uma responsabilidade que não é sua não é egoísmo, é sabedoria. Padrão 10. Acreditar que a felicidade é um destino e não um caminho. Esse talvez seja o padrão mais sutil de todos, e ao mesmo tempo o mais transformador quando reconhecido. Virgem, você passa a vida inteira construindo, planejando, organizando, trabalhando para chegar a um lugar, a um momento. A uma situação onde finalmente vai poder dizer: agora sim, agora eu sou feliz. Mas esse momento nunca chega. Não porque você falhou, mas porque a felicidade não funciona assim. Ela não é uma cidade no mapa para onde você pode dirigir. Ela não é um prêmio que você recebe depois de completar todas as tarefas da lista. Ela não é algo que está esperando por você no futuro. Ela está aqui, agora, neste exato momento. Misturada com a imperfeição, com a incerteza, com a bagunça bonita que é estar vivo. É como alguém que caminha por uma trilha na floresta procurando a beleza, sem perceber que a trilha inteira é a beleza. As folhas no chão, o som dos pássaros, o vento no rosto, a luz que atravessa as copas das árvores. Tudo isso é a beleza. Mas a pessoa está tão focada em chegar ao mirante no topo que não vê nada do que está ao redor. Você já fez isso muitas vezes. Disse para si mesmo: quando eu conseguir aquele emprego, vou ser feliz. Quando eu resolver aquela situação, vou ter paz. Quando eu alcançar aquele objetivo, finalmente vou poder descansar. E quando conseguiu, sentiu um breve momento de alívio, seguido imediatamente por uma nova meta.
um novo objetivo, uma nova condição para a felicidade. E assim a vida vai passando, sempre adiando a permissão de ser feliz para um futuro que nunca se torna presente. Esse padrão rouba de você a capacidade de estar aqui, agora, inteiro. Porque a sua mente está sempre no próximo passo, no próximo plano, na próxima coisa que precisa ser feita. E enquanto a mente viaja para o futuro, o presente passa despercebido. Os sorrisos que você não percebeu porque estava pensando em outra coisa. O pôr do sol que você não viu porque estava resolvendo um problema. A conversa que você não aproveitou porque a mente estava em outro lugar. Esses momentos não voltam. E são eles que compõem a felicidade real. Não as grandes conquistas. Não os momentos épicos. Mas os pequenos instantes de conexão, de presença, de estar completamente onde se está. A felicidade não é algo que você encontra. É algo que você percebe. Está no café da manhã tranquilo. Na risada inesperada. No abraço demorado. No silêncio confortável ao lado de quem você ama. Está nos lugares que você já frequenta, nas pessoas que já estão na sua vida, nos momentos que já estão acontecendo. Mas para perceber tudo isso, você precisa parar de correr. Precisa parar de planejar a felicidade e começar a vivê-la. Então hoje, neste exato momento, olhe ao redor. O que existe de bom na sua vida agora? Não o amanhã. Não quando tudo estiver resolvido. Agora. Porque a felicidade que você procura já está aqui, esperando pacientemente que você a reconheça. A vida não está acontecendo em algum lugar no futuro. A vida está acontecendo agora. Neste segundo. Neste respiro. Neste exato instante em que você está ouvindo estas palavras. E se você conseguir estar presente, verdadeiramente presente, mesmo que por um momento, vai perceber que já tem tudo o que precisa para ser feliz. Não perfeito. Não completo. Mas feliz. E isso é mais do que suficiente. É tudo. Virgem, nós caminhamos juntos por um longo caminho hoje. Falamos sobre padrões que talvez você nunca tenha nomeado, mas que sentiu em cada fibra do seu ser. A busca pela perfeição que paralisa. A autocrítica que devora. O cuidado com os outros que esgota. A vulnerabilidade que assusta. A comparação que envenena. O descanso que gera culpa. O reconhecimento que incomoda. O planejamento que substitui a ação. As responsabilidades que não são suas. E a felicidade que você adia sem perceber. Cada um desses padrões nasceu de algo bonito dentro de você. Da sua atenção ao detalhe. Da sua vontade de fazer o melhor. Do seu coração que se importa genuinamente com o mundo ao redor. Mas quando esses impulsos não encontram equilíbrio, eles se transformam em correntes que prendem em vez de asas que libertam. Você não precisa mudar quem é. Virgem é um dos signos mais extraordinários que existem. A sua capacidade de análise, a sua dedicação, o seu olhar cuidadoso para a vida, tudo isso é precioso. O que precisa mudar é a forma como você direciona essa energia. Em vez de usá-la contra si mesmo, use a seu favor. Em vez de procurar falhas, procure aprendizados. Em vez de se cobrar, se acolha. A vida está te convidando para uma nova estação. Uma estação onde a autocrítica se transforma em autocompaixão. Onde o medo de errar se transforma em coragem de tentar. Onde o esgotamento se transforma em sabedoria de descansar. Essa estação já começou, e tudo o que você precisa fazer é aceitar o convite. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.